Salve, salve, careca na área, e aí, meus queridos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, e a gente vai ver alguns pontos positivos ou negativos dessa história toda que a gente poderia levar para as nossas experiências e nossas tomadas de decisões como empreendedores. Esse vídeo aqui ele não vai ser focado em investimentos, mas ele vai ser focado nessa área mais de negócios, de empreendedores, por o que a gente pode aprender com o erro ou com os acertos dos outros, beleza? Então segue nós lá no Instagram Careca Investidor, dá essa moral, valeu! Ó, e só passando pra lembrar aí, deixa o like e se inscreve no canal. Dá 2 cliques aí, pô, dá essa moral aí pra nós. Bora pro vídeo. Então, galera, só pra passar rapidamente aqui um spoiler pra gente conseguir entrar na questão dos insights. Então, quem não curte essa questão de spoiler, ou porque não assistiu, ou porque vai assistir ainda, então agora vai ter alguma coisinha ou outra aí. Qual que é a história em si? Os irmãos McDonald's, eles tinham uma lanchonete que ela era diferenciada das outras naquele momento deles. E tinha um cara que chamava Croc, que ele era um vendedor de mixer, e ele ia de lanchonete em lanchonete tentando vender os mixers dele, e os caras não queriam comprar. Aí a hora que ele chegou no McDonald's, os caras falaram assim, manda 8. Aí ele já falou, opa, tem alguma coisa diferenciada aqui. Esses caras não estão pra brincadeira, porque eu ofereço pra todo mundo, ninguém quer. Todo mundo fala que não precisa, que não vem tanto milkshake. Os caras estão pegando 8? Que loucura. Daí beleza. Aí ele foi lá, conheceu o processo, no final das contas eles fizeram um acordo, ele entrou em parte do negócio para fazer escalar o negócio na modalidade de franquias. Aí foi discorrendo. Então, agora a gente vai trocar uma ideia sobre quais pontos que eu achei interessante desse filme, beleza? Que pode, para os empreendedores principalmente. O primeiro ponto aqui é oferta gera demanda. Funciona pra tudo? Claro que não. Mas eu achei interessante esse contexto que ele abordou. Porque ele oferecia o mixer dele, que fazia 5 milkshakes ao mesmo tempo para todas as lanchonetes. E ninguém queria. Todo mundo falava assim, não vendo tantos milkshakes, não preciso de um mixer que faça 5 ao mesmo tempo. Aí ele falou bem assim, você não tem um mixer porque você não vende tantos milkshakes, ou você não vende tantos milkshakes porque você não tem um mixer. Daí fez assim na minha cabeça. Aí eu entendi o contexto que ele estava querendo chegar e eu vou fazer uma associação para vocês também vão entender. Eu, por exemplo, tinha um lugar lá onde eu trabalhava antes que na hora do almoço eu gostava de comer pastel. Tinha um pastel muito bom, era maravilhoso, só tinha um problema. Esse pastel demorava 45 minutos. E daí era complicado, porque você tinha aquela hora de almoço restrita, como que você vai num lugar onde você já sabe que pode demorar 40 minutos, então fica essa correria toda. Por mais que seja gostoso, por mais que seja diferenciado o sabor, as questões todas, ele tinha um problema ali de agilidade. Ou seja, eu não ia lá tantas vezes. Por quê? Porque eu sabia que ia demorar, apesar de gostoso, eu sabia que ia me comprometer na minha questão de horário, então eu ia poucas vezes lá. Ou seja, oferta gera demanda. Aquele cara, se ele tivesse um processo mais alinhado, mais rápido, ele ia vender mais pastéis. Por quê? Porque eu gostava do pastel. Então, se eu chegasse lá e soubesse que fosse 15 minutos, provavelmente eu ia mais tempo, mais dias lá. Então, e não só eu, muitas pessoas devem ter essa postura. Então ele vende menos pastéis por conta da agilidade dele em entregar isso daí. O pessoal no horário do almoço quer agilidade para cumprir o horário e tudo mais. E daí se você não consegue, você acaba procurando locais que te oferecem isso. Então essa questão de oferta gera demanda entra nesse quesito. Às vezes se ele tivesse algum maquinário ou algum funcionário extra, ele conseguiria entregar para mais pessoas em um tempo menor, iria vender mais pastéis. Entra aqui nessa questão. Será que você não vende tantos milkshakes porque você não tem um mixer? Às vezes as pessoas precisam esperar demais. E daí elas acabam não retornando tanto, ou nem retornam. Teve uma outra experiência minha, eu levava meu carro para lavar num espaço. Esse espaço foi vendido. Antes, eu demorava 20, 30 minutos para pegar meu carro. Ele foi vendido, muito provavelmente porque era rentável. Quem comprou deve ter pensado, se é rentável, eu vou tirar pessoas desse processo aqui, eu vou aumentar minha rentabilidade, porque se eu tirar despesa, interessante, né? Aí o que aconteceu? Levei lá uma semana, fiquei 2 horas para pegar o carro. Falei, não, deve ser parte dessa adaptação aí desse processo, comprou agora e tudo mais, vamos dar uma segunda chance. Levei depois 1h30, falei, tem coisa errada aqui. E aí, não só eu não levei mais o carro lá, como muito provavelmente outras pessoas não levavam lá.
E daí o que ele fez aqui? Ele pegou um custo, que ele consegue mensurar, é fácil de você saber um custo, de quanto que uma pessoa ali naquele processo vai te custar. E ele tirou, achando que ele iria ganhar lucro, porque se eu tirar a despesa, eu vou ganhar. Só que daí ele perde lucro, porque ele lava menos carros. Pessoas não levam tanto lá, porque a experiência não é tão atrativa. E as pessoas, o empreendedor, eu sinto que ele comete esse erro. Às vezes ele fica tão preocupado em controlar a despesa, que é um pouco mais fácil, mais tangível de você saber, que ele não pensa assim, quanto de receita que eu tô perdendo por não ter um maquinário ou por não ter mais funcionários. Então, girar essa chave, porque às vezes você não está conseguindo vender tantos produtos ou serviços por conta dessa experiência que está corrompida, e daí não tem tanta procura, realmente, não vai ter, porque as pessoas não frequentam, não procuram. O segundo ponto que eu coloquei aqui é processos. Foi o que garantiu que eles tivessem um padrão de produto e, no futuro, garantiu essa facilidade nessa escalada de franquear o processo. Por quê? Eles tinham lá 2 picles por lanche, tantas ketchup, não sei o que, tantos minutos no hambúrguer, temperatura X, processo. O processo fez com que o cliente sempre recebesse a mercadoria no mesmo padrão. Então, todas as vezes que o cliente vai lá, ela estaria similar ao resultado. O processo, ele também facilita o quê? Controle de custo, para você já saber o que vai, não comprar mais, não comprar menos. Ele facilita na agilidade, porque o processo faz com que tudo ande de uma forma mais controlada, mais organizada, e você consegue ter essas performances melhoradas. O terceiro ponto também é esteja atento ao seu redor. Ao longo do vídeo, assim, eles começaram a contar como que eles abriram essa questão de lanchonete. Aí eles falaram assim, pô, a gente foi num show business lá, não sei o que, a gente tava fazendo uma interação e a gente começou a ver que o único cara que tava ganhando grana nesse evento era o cara do cachorrinho, do carrinho de cachorro quente. Aí a gente olhou e falou, opa, o fluxo de grana tá indo pra lá. E daí eles foram e abriram a primeira lanchonete deles. Ou seja, esteja atento ao seu redor. Não queira oferecer produtos e serviços de forma aleatória. Não queira ter no seu estoque coisas que não saem. Esteja atento ao seu redor. Para onde está o fluxo de grana? Aonde que está a demanda? As pessoas estão demandando de que produto? Demandando de que serviço? Ah, então essa é a fraqueza de mercado que eu preciso atacar? Então tá bom. Se as pessoas querem cachorro quente, eles foram lá e fizeram uma lanchonete. Então, esteja atento ao seu redor, vai fazer com que talvez você não perca dinheiro investindo em coisas que talvez não estão fazendo tanto sentido e direcione o capital para uma coisa que está tendo uma demanda muito mais interessante. O quarto ponto que eu achei brabo também é mais um controle das suas vendas. Eles estavam contando assim que eles queriam uma coisa mais rápida, uma agilidade maior no processo. E daí que eles começaram a estudar as vendas deles e chegaram na conclusão do seguinte, pô, 87% do que a gente vende é hambúrguer, fritas e refri. Então, opa, se 87% é isso, por que a gente vai focar em ter um cardápio pulverizado, oferecer diversas coisas? A gente pode só vender isso. E daí eles fizeram o quê? Estruturaram o cardápio em hambúrguer, fritas e serviços. Isso faz com o quê? Te dá vantagens diversas. Por exemplo, em vez de tu alocar capital em coisas que não vendem, você vai alocar capital em coisas que saem. Então o seu giro de estoque fica interessante e mais rentável. Além de que você não tem mercadoria parada no estoque, ocupando espaço de produtos que poderiam estar sendo vendidos. E a parte de também agilidade. Como eles tinham... Se você tem um cardápio pulverizado, você vai correr o risco de ter que fazer todo esse cardápio se alguém pedir. Quando você vende só 3 produtos, você já pode ir, talvez, indo fazendo essa fabricação, que é o que ocorre naturalmente no McDonald's. Os hambúrgueres, tudo, as fritas já vão sendo produzidas, porque sabe que vai ter demanda para consumi-las. Já sabe que é aquilo ali que vai ser pedido. Então isso daí já otimiza o processo. Então você vai ter um processo muito mais estruturado, com um produto já que tem essa venda garantida, e tudo fica mais prático para que você tenha um potencializador de performance aqui e rentabilize mais ao longo do tempo. Esse quinto ponto, muitos empreendedores têm uma certa dificuldade, acho, de fazer. É um pouco mais complexo, que é às vezes pisar no freio. Eles estavam com a operação estruturada e chegaram na conclusão do seguinte, pô, agora talvez
faça sentido que a gente fique 6 meses fechado para a gente estruturar nossa operação e tomar outras decisões. E eles fizeram isso. E daí eles viram que tinha talvez uma fraqueza no modelo de negócios dele, pisaram no freio, reestruturaram a operação e foram para cima depois de 6 meses. Mas nesse processo que eles ficaram fechados, eles testaram, eles avaliaram, validaram, fizeram todo esse contexto, não foi no achômetro. Eles foram lá, estruturaram a planta, tipo, não, a gente precisa otimizar o processo, ele precisa ser mais rápido. Eles desenharam na quadra de tênis os pontos aonde iria ter a fritadeira, onde iria ter não sei o quê. Pegaram as pessoas, alocaram ali, validaram se aquilo ali seria atrativo, foram fazendo todos os ajustes. Então, às vezes, pisar no freio e reestruturar a operação pode ser decisivo para colocar o seu negócio em outro nível. Aí, junto com esses 5, tem os 6, que como eles reestruturaram o modelo de negócio e vieram com uma nova proposta para o mercado, eles não contavam com uma questão aqui que seria o quê? Antes eles tinham um modelo de drive-in, onde o garçonete ia até o carro, fazia o pedido, levava e tudo mais. Tinha uma certa comodidade aqui nesse processo. Quando eles voltaram com esse modelo de negócio mais rápido, prático e tudo mais, oferecendo apenas aqueles produtos que eu comentei e tudo mais, a pessoa tinha que ir até o caixa, fazer o próprio pedido, não tinha talher, não tinha pratos, não tinha nada assim. Era uma operação mais enxuta. Então a pessoa ia até o caixa, pegava o lanche dela com um guardanapo e depois de comer ela já podia jogar no próprio lixo. Então assim, foi uma mudança de cultura para aquelas pessoas. E aqui entrou uma virada de chave também. Às vezes você tem uma ótima ideia, mas você vai precisar estruturar na cabeça do seu cliente que essa mudança ela é atrativa. Então você vai ter que mudar essa cultura, essa percepção de tipo, o meu padrão é chegar aqui e uma garçonete vir me atender. Você vai ter que mudar essa cultura na cabeça do seu cliente com uma forma de mostrar para ele que aquilo lá é muito mais, agrega muito mais valor para ele, em questão de talvez ele consiga uma comida mais saborosa, uma comida mais rápida. Então, boas ideias podem ter problemas se você não fizer essa mudança de fazer uma aceitação na cabeça do seu cliente. Então, sempre que você for mudar demais o seu modelo de negócio, talvez seja atrativo você pensar nesse quesito para que você reduza os problemas com essa diferenciação no serviço que você vai gerar, vai prestar, e daí as coisas vão fluir melhor. Aí aqui o 7º ponto é o seguinte: economia se forma com crédito. O que é isso aqui? Quando eles entraram lá naquele momento, lá, não, vamos expandir então, vamos criar franquia pelos Estados Unidos inteiro. Eles precisavam de quê? Capital. Maioria dos empreendedores tem uma dificuldade com empréstimo. Muito provavelmente porque no passado efetuaram empréstimos errados e, tiveram problemas com questão de pagamento e tudo mais. O empréstimo, ele não é o vilão. Quem é o vilão é o tomador do empréstimo, que às vezes toma o empréstimo de uma forma ruim. O empréstimo, ele pode ser utilizado para alavancar o seu empreendimento, colocar você em outro nível, desde que ele seja um empréstimo pensado e estruturado. Como assim, careca? Eu não tô entendendo. Você vai lá, monta uma estrutura. Vou pegar um empréstimo para comprar esse maquinário vai ampliar minha receita em X, vai ampliar meu lucro em Y. O que você fez aqui? Você pegou uma grana com o banco para potencializar a sua operação, potencializar a sua geração de caixa e ao longo do tempo você vai conseguir amortizar o empréstimo, os juros e ainda ter uma sobra de caixa positiva por conta dessa operação. Então é atrativo. Porém, se você fizer um mau empréstimo, você pode estar corrompendo a sua operação por não conseguir talvez pagar esse empréstimo e a sua operação vai começar a ter problemas. Então aqui é essa ideia de empréstimo não é o vilão. Ele pode ser atrativo, mas ele tem que fazer sentido. O 8º ponto aqui é pesado, porque chegou um momento lá que esse Croc aí, a esposa dele chegou e falou, você só fica nessa, é projeto, é negócio, é projeto. E a gente não sai pra jantar, a gente não sai pra fazer nada. Aí entra o 8º ponto que pra mim faz muito sentido, que é não perca a sua família nesse processo de empreendedorismo. Você tem sim
que focar mais do que 100% no seu business, no seu negócio para ele dar certo, para você fazer ele acontecer, mas você também precisa estar de olho nas pessoas ao seu redor. Por mais que você vai se dedicar muito ao seu negócio, você também tem que estar atento. Porque de que vai adiantar você chegar no topo da montanha sozinho? Então, fica de olho aberto, foca no business, mas também foque nas pessoas, para elas estarem até lá no final do processo com você. O 9 nem precisa falar, né? Todo mundo fala o quê pra você? Faça networking, tenha networking atrativo. Esse networking aqui foi do quê? Ele tentou o empréstimo lá, porém ele não conseguiu, porque ele tinha feito diversos outros empréstimos no passado que tinham dado problema. Aí ele teve que fazer um empréstimo através de hipoteca da própria casa dele. Mas foi um capital suficiente apenas para uma unidade, a unidade teste de franquia. Aí as outras unidades, como que elas vieram? Ele fazia parte de um clube de golfe, e ele tinha um networking com pessoas que tinham capital, e essas pessoas foram acreditando na ideia dele e foram entrando no mesmo barco que ele, colocando capital e abrindo franquias. Essa parte aqui de networking é isso. O banco não acreditava nele, mas tendo networking, ele conseguiu capital para expandir a operação dele. Você se colocar em ambientes que tenham pessoas que já estão em outro patamar, pessoas que já pensam em outro nível, pode te ajudar de forma não só financeira, como intelectual, por conta das experiências já passadas. Então você se colocar em ambientes com pessoas de outro nível, vai colocar você e seu negócio em outro patamar, que talvez você nunca fosse chegar ou demoraria muito. E o último ponto aqui, mas não menos interessante, é o seguinte: chegou num momento que ele começou a ter um problema de caixa. Como assim, careca, um problema de caixa? Ele era o responsável por expandir as franquias. Então ele ganhava um percentual sobre o que as franquias ganhavam. Só que era um percentual muito pequeno. E ele começou a ter muito problema entre as custas dele e essa grana. Aí ele falou, pô, não tá dando. E agora? Aqui entra uma ideia que eu coloquei como controlar o seu caixa e pensar fora da caixa. No seguinte quesito. Ele olhou e falou, tá dando BO aqui. Não tá dando, minhas entradas com a minha saída não tá fechando. E agora? Pensou fora da caixa. O que ele fez? Ele olhou e falou, McDonald's é um modelo de negócio de vender comida. Bacana. Meus franqueados estão aqui comigo, me pagam uma taxinha, mas não tá sendo atrativo. O que mais que esses franqueados fazem? Eles alocam um espaço por 20, 30 anos para pagar aluguel. Legal, ele pegou uma percepção do seguinte: eu vou abrir uma empresa no setor imobiliário, eu vou vincular os franqueados a alocarem esse terreno comigo, eu vou ter uma receita de aluguel recorrente ao longo do tempo, mesmo antes do negócio já estar pronto, porque enquanto ele vai estar sendo ainda construído, eu já vou estar tendo uma entrada de caixa e eu ainda consigo ter, além de um ganho extra, com base nisso, e recorrente, eu consigo ter uma trava com o franqueado do seguinte, ó, você tem que seguir meus processos, porque senão você vai ter alguns problemas com locação. Então aqui ele pensou fora da caixa, descobriu uma nova fonte de receita, aumentou a rentabilidade dele no processo, restringiu um pouco a chance de risco do processo de franqueamento, e isso tudo fez com que fosse para outro patamar o negócio. Então a pegada do vídeo era essa, trocar essa ideia. Se você ficou com vontade de assistir, assiste o filme que é muito massa, Fome de Poder, contando essa história do McDonald's. E esses foram os insights. Não sei se você achou eles interessantes ou não. Deixa aqui embaixo se você achar que faz sentido. Deixa o like aí, se inscreve no canal e dá aquela moral no Instagram, Careca Investidor. E abraço!